aquela que entre todas Deus amou. Foi intitulada como mãe das escolas de caridade. Maria, na vida, na história de Antônio Marcos Cavanes, foi sempre presente desde o seu nascimento. Muitos fatos da história, milagres aconteceram em dias dedicados a Nossa Senhora. E ainda hoje, em nossos dias, nós trazemos essa linda e profunda devoção, presente em nossos seminários, nas casas de formação, aonde Maria, Mãe de Jesus, abençoa, acolhe, protege e intercede por cada um de nós. Os veneráveis irmãos Padre Antônio e Padre Marcos Cavanes têm como característica, uma delas, a grande devoção a Maria, a Mãe de Jesus. A devoção dos pais e a fé para com Maria, a Mãe de Jesus, realmente é muito grande. Tanto que todos os filhos foram consagrados à Mãe de Jesus no batismo e trazem junto aos seus nomes o nome de Maria. Como vamos poder ver agora através da biografia dos irmãos. Dentre os vários materiais disponíveis, esse é um deles que podemos encontrar um pouco da história dos dois irmãos. A família, o casal, Giovanni e Cristina tiveram 3 filhos. Seus filhos se chamaram Apolônia Beatriz Maria Cavanes, Marcos Antônio Maria Cavanes e Antônio Ângelo Maria Cavanes. Os 3 irmãos trazem em comum, junto aos seus nomes de batismo, o nome de Maria. Inserir Maria junto ao nome de batismo dos filhos foi um propósito dos pais que eram devotíssimos a Nossa Senhora e que entenderam que deveriam confiar a ela também a maternidade dos filhos. Onde está Maria, a graça é superabundante, como veremos ao longo da história dos dois irmãos. Como poderemos ver na história, Giovanni escolheu para os filhos também, no dia da primeira Eucaristia, datas dedicadas a Nossa Senhora. Para Antônio, a festa de Nossa Senhora do Carmo. E para Marcos, a festa do Santíssimo Nome de Maria. A devoção a Maria, iniciada na infância pelos irmãos, ensinada pelos pais, acompanhou os dois até o fim da jornada nessa terra e segue ainda hoje acompanhando todos os religiosos que fazem parte da congregação e são os filhos espirituais de Antônio e Marcos Cavanes. Num dos episódios da vida dos irmãos, no caso de Antônio, quando ele decide falar ao pai sobre sua decisão de ir para o seminário, escuta um não, Antônio coloca tudo nas mãos da Mãe do Céu. Ele entende que se o pai consagrou eles a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, ela saberá muito bem abrir os caminhos na hora certa. Meditando a cena da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora em Nazaré, Padre Antônio pode contemplar o sim, a grandeza da entrega de Nossa Senhora, possibilitando a salvação da humanidade. Fica o convite para que você conheça mais dessa profunda espiritualidade mariana dos padres Antônio e Marcos Cavanes e conheça também o bonito significado do ícone de Nossa Senhora, Mãe das Escolas de Caridade. A bonita e forte devoção de Padre Antônio e Padre Marcos Cavanes por Nossa Senhora, Maria, a Mãe de Jesus, teve início na infância e os acompanhou até o fim de suas vidas da peregrinação nessa terra. São incríveis e inspiradoras histórias de graças alcançadas por intermédio de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, junto a seu Filho, e que convido para que você conheça e se inspire também, para que possa ter a fé mais fortalecida e conhecer profundamente o amor de nossa Mãe. Cavanes para amar, Cavanes para servir. Desde o início da nossa congregação, dia 2 de maio de 1802, com o título de Congregação Mariana, Antônio e Marcos Cavanes, consagrados à Virgem Santíssima, em sua história, o seu carisma, trouxeram presente a presença materna de Nossa Senhora como intercessora e mãe das escolas de caridade.
A devoção a Nossa Senhora sempre foi, na vida dos irmãos Cabanes, uma característica fundamental. Embora eles não conhecessem os pormenores da obra que estavam por iniciar, desde o início Nossa Senhora sempre teve seu lugar de destaque. E isso a gente pode encontrar em vários documentos que narram a história e vida dos fundadores. De fato, todos os acontecimentos mais importantes, todas as vitórias sobre os inúmeros obstáculos que dificultaram as obras dos irmãos, iniciadas pelos irmãos Cabanes, as escolas de caridade, aconteceram, se realizaram em dias consagrados a Nossa Senhora. E tudo isso foi transcrito com grande alegria no diário do Instituto. E hoje podemos contemplar, através dos vários materiais impressos e outras mídias que narram, então, esta incrível aventura Cabanes sob os cuidados de Maria, nossa mãe. O início da obra é marcado como 2 de maio de 1802. Antônio ainda era sacerdote e seu irmão Marcos era leigo. Eles iniciaram uma obra dedicada exclusivamente à educação e formação de crianças e jovens. Durante a celebração na capela de Santa Inês, ingressaram os primeiros meninos da comunidade que se chamou Congregação Mariana, consagrada e dedicada ao olhar materno de Maria. Um dos fatos importantes que marcam o Instituto Cabanes ocorreu no dia 16 de julho de 1806, dia de Nossa Senhora do Carmo. O número de jovens e crianças havia aumentado e a escola Cabanes precisava de mais espaço. Em frente à escola havia um antigo prédio da nobre família da Mosto, que estava à venda e que os irmãos Cabanes já haviam tentado negociar, mas sem sucesso. Aconteceu que, depois de certo tempo, o proprietário, já de idade avançada, acabou por adoecer e estava em um estado praticamente de coma. Eis que no dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, Padre Antônio, durante a celebração da Santa Missa, pedia a intenção de Nossa Senhora pela intervenção do importante negócio. Mal terminou de celebrar, lhe chegou a notícia de que o senhor da Mosto milagrosamente sentia-se melhor e desejava ardentemente concluir o negócio, disposto até mesmo a diminuir o valor. Após essa surpresa, Marcos e Antônio se entreolharam em um largo sorriso e disseram: "A nossa marca registrada é Maria." Examinando o início da obra, que jamais pensaram fosse crescer tão rapidamente, concluíram entre si, Antônio e Marcos Cabanes: "Não podemos fazer nada sem consultar a Mãe do Céu, a quem somos consagrados desde o início de nosso nascimento." Ainda dentro dos acontecimentos marcados pela presença materna de Maria, recordamos a aprovação das escolas de caridade no dia 12 de setembro de 1819, festa do Santíssimo Nome de Maria. Antônio e Marcos Cabanes sempre afirmavam juntos esta frase: "Sem Maria, nada faremos. Sem Maria, nada começaremos. E com Maria viveremos as surpresas de Deus de festa em festa." A devoção a Maria sempre foi e será um dos fundamentos da pedagogia Cabanes. Padre Marcos, durante as numerosas viagens, sempre que podia se dirigia em peregrinação a um santuário mariano e não abandonava a recitação cotidiana do Santo Rosário. Outro fato interessante é que onde quer que estivesse, ao meio-dia sempre se ajoelhava e recitava a oração do Ângelus. A devoção à amadíssima Mãe Maria iluminou também os últimos momentos de vida terrena dos dois servos de Deus. Em 9 de outubro de 1853, Padre Sebastião Casara encontrou o Padre Marcos, entrando em agonia, porém prostrado de joelhos, num gesto piedoso como sempre fazia, com os braços abertos em direção a Nossa Senhora. Padre Antônio, no dia 12 de março de 1858, expirou serenamente, enquanto a comunidade religiosa reunida ao seu redor, ao redor do seu leito, estava recitando para ele a ladainha de Nossa Senhora. Mesmo depois da morte, a Virgem continuou a estar presente na história dos dois irmãos. O processo para a beatificação deles foi aberto no dia 2 de fevereiro de 1919,
Festa da Purificação de Maria, e foi concluído no dia 16 de julho de 1925, Festa da Bem-aventurada Virgem do Carmo. A primeira escola de caridade aberta aconteceu no dia 2 de janeiro de 1804, tendo seu início marcado pelo espírito de oração e devoção a Maria. A aula iniciou com a recitação de uma Ave Maria. No dia 26 de abril de 1806 foi inaugurada uma tipografia, como complemento à obra já iniciada. A primeira impressão foi uma folha de avaliação escolar contendo também uma oração dedicada a Maria. Os escritos dos fundadores acompanham ainda muitas outras graças intermediadas por Maria na obra iniciada por eles sob inspiração do Divino Espírito Santo. Ficamos limitados a poder apresentar todos aqui, mas podemos afirmar com toda segurança e convicção que Maria é sempre presente na obra iniciada pelos irmãos Cavanes e também na continuidade dela que acontece nos dias de hoje. Nós Cavanes cultivamos com muito carinho, com muito amor, a imagem da Mãe das Escolas de Caridade como ícone de Nossa Senhora, e traz em si também toda uma mensagem como um sinal, onde Maria acolhe Antônio e Marcos Cavanes, com Jesus indicando o caminho a ser seguido como resposta a uma vocação e um carisma. Como filhos espirituais dos veneráveis Antônio e Marcos Cavanes, somos confiados em intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Esse é o ícone da Mãe das Escolas de Caridade. O ícone representa a Mãe de Deus, sentada servindo de trono e moldura para Jesus Cristo, nosso Senhor. Dois jovens fazem parte da cena, um menor sentado sob a proteção de Maria que estende sua mão e outro de joelhos, abraçado por ela. Esse ícone quer ser uma janela para o mistério de Jesus Cristo e sua igreja. Cada elemento tem um significado específico. É preciso atenção e simplicidade de criança para ler os sinais. O ícone precisa ser contemplado. Ele nos ajuda a ensinar a cultura e a fé e a fonte do carisma Cavanes. O jovem à esquerda, pequeno e simples, como aqueles que diariamente recebem nossa atenção. Os mais simples e menos favorecidos são os preferidos de Deus. Ao mesmo tempo, a figura mostra um jovem aberto, tão aberto como o livro que lê. E o jovem à direita também é humilde e simples, mas seu olhar já é de um adulto. Ele está de joelho em oração. Segura um livro, simbolizando o aprendizado que conduz à verdade. Mas o livro está fechado, porque nesse instante ele está diante da verdade, que é o próprio Jesus. O estudo não substitui a espiritualidade e contemplação. O livro é sustentado pela mão esquerda e a direita descreve um suave movimento de abertura para com o Senhor. Ele traduz a importância da integração, da fé estudada e a fé vivida. A teoria com a prática, o conhecimento intelectual com as opções existenciais e fundamentais. Junto dele, a mão da Virgem tem a mesma função de descrever a ação de Deus. Aqui não só protege, mas atrai para si, estreita carinhosamente e delicadamente aponta para o sentido único, Jesus Cristo. Agora vamos entender o significado das cores. O branco lembra o tempo pascal, o mistério da igreja, é a cor da transfiguração de Cristo. O amarelo lembra o fogo, o Espírito Santo. Nos transmite o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. O azul nos remete à humildade, ao nosso mundo. O
vermelho simboliza a realeza. Aqui no ícone reveste a humanidade, junto ao azul de Maria. O marrom lembra a terra, nosso limite, nossa verdade. Encontramos também algumas letras junto às pinturas. Elas significam Jesus Cristo, Filho de Deus e a Mãe de Deus. A Virgem Mãe de Deus tem como pontos fortes os olhos e as mãos. Ambos são o rosto materno e paterno de Deus, que o educador Cavanis vai experimentar e depois anunciar aos jovens e redescobrir com eles. O menino em seu colo é o Cristo Senhor, o centro de nossa fé. Ele é retratado pequeno e simples, mas é poderoso. Seu poder está na mão esquerda, que é a palavra o livro da vida. Na mão direita, ele está a nos abençoar. As duas mãos estão em sintonia, expressam o poder e o serviço. Seu olhar fixo nos convida a um envolvimento, nos chama a alguma ação. Numa última análise, podemos interpretar a figura dos dois jovens, como Antônio e Marcos Cavanis, aparados e guardados pela querida Mãe Maria. Essa materna proteção acompanhou a trajetória dos dois irmãos e ainda hoje continua a interceder por cada homem e mulher que vive o carisma Cavanis. Agora eu quero te convidar a fazer uma oração pedindo a intercessão da nossa mãe. Oração atribuída pela tradição ao venerável Padre Marcos Cavanis. Querida Mãe Maria, volvei sobre nós pecadores o vosso olhar de bondade e socorrei-nos em nossas angústias e dificuldades. Suplicai ao vosso Filho Jesus a graça de podermos realizar com todo vigor a nossa santificação e a de nossos irmãos. Querida Mãe Maria, não olheis nossa indignidade, mas com amor materno, concedei-nos a graça de ver a congregação Cavanis e as nossas comunidades crescerem e se renovarem com novo ardor na caridade, para a maior glória de Deus e a salvação de muitos jovens desamparados. Querida Mãe Maria, que sois tão forte contra todo o poder do mal, socorrei com solicitude de mãe tantas crianças e jovens perdidos neste mundo violento. E sustentai com vossa valiosa proteção nossos esforços no sentido de educá-los para o reino de Deus do nosso Pai. Amém. Ainda hoje nós, filhos espirituais de Antônio e Marcos Cavanis, cultivamos o amor, a devoção filial a Nossa Senhora, com muito carinho e com muito amor. És tu, Maria,